Bem-vindo, bem-vinda ao nosso quarto episódio da série Agenda Cheia. Da incerteza ao faturamento previsível. Faturamento previsível. Em se tratando de um profissional que trabalha com agenda, mas não depende do cliente agendar, como pode ser um faturamento previsível? Bem, é disso que nós temos falado. Esse é o nosso encerramento da série. Se você está chegando aqui pela primeira vez, tem mais 3 episódios para você maratonar, assistir. E olha, aqui não se trata apenas de assistir, trata-se de aplicabilidade. Eu leciono, ministro aulas, treinamentos já há muitos anos, fui professora na universidade, no curso de psicologia, em pós-graduação, mas eu sou fascinada por, basicamente, ensinar o que se pode aplicar. Eu até gosto de ensinar teorias, mas quando eu ensino uma teoria que gera aplicabilidade, que a pessoa pode sair da sala de aula e já aplicar, isso eu gosto de verdade. E é isso que você encontra aqui. Cada um dos programas anteriores da série, e inclusive o de hoje, você pode aplicar. Sempre tem um exercício, pega lápis, pega papel, porque sempre tem um exercício para você levar. E aqui a ideia é essa agenda cheia, essa agenda de sucesso, mas com previsibilidade. No primeiro episódio, nós tratamos o tema agenda vazia. Descubra os erros que travam o seu faturamento. E a gente falou de alguns erros e, obviamente, não basta falar dos erros, tem que falar como começar a acertar. Então, isso foi o episódio número 1. No episódio de número 2, nós falamos sobre chega de esperar indicação, saia da passividade, como criar um fluxo de clientes no qual você não é mais um passarinho de bico aberto no ninho esperando a mamãe pássaro trazer a minhoquinha, não. Você vai atrás, você cria suas estratégias e eu ensinei algumas estratégias muito importantes para que você tenha esse fluxo de clientes baseado no seu próprio movimento. No terceiro episódio da série, nós falamos sobre fidelização, porque você atrai o cliente, mas se o cliente não fica, é um saco sem fundo. E dentro do tema de fidelização, eu ensinei no episódio passado várias técnicas, estratégias, inclusive algumas delas que têm sido trabalhadas a partir de pesquisas de excelentes profissionais da área da psicologia, de diferentes áreas da psicologia que atuam com a agenda, e eles fazem pesquisas para perceber o que faz o paciente ficar na psicoterapia, o que garante o engajamento do paciente da psicoterapia. E eu trouxe algumas dessas pesquisas e junto com elas algumas técnicas, expliquei estratégias para você utilizar e gerar essa fidelização. Bom, nós estamos aqui hoje encerrando esse nosso momento, né, de 4 episódios, 4 grandes aulas sobre a agenda cheia. E hoje nós vamos falar da rotina à estabilidade, como blindar a sua agenda contra oscilações. Você já entende por que a sua agenda fica vazia e já aplicou as técnicas para mudar isso. Você já entende como gerar fluxo de agenda sem passividade, você sendo proativo. E você já entende como fidelizar clientes. Porém, existem períodos sazonais no ano, existem as desmarcações que naturalmente acontecem. E o fato de ocorrerem essas oscilações e de que essas oscilações são naturais, quer relacionadas ao paciente, quer relacionadas a você, quer relacionadas às datas do ano, essas oscilações dificultam o nosso projeto, que é a ideia de um faturamento previsível. Tá? Lembra que nós falamos de previsibilidade? É o tema dessa nossa série? Muito bem. Então, hoje nós vamos encerrar com essa temática. Como criar essa rotina, né? Como criar essa rotina de estabilidade que te conduz à riqueza, blindando a sua agenda contra oscilações, ou seja, criando um crescimento previsível, sustentável na sua prática clínica. Quer seja você psicólogo clínico, terapeuta de diferentes abordagens, terapeutas holísticos, quer seja você coach ou outros profissionais da área da saúde que trabalham com agenda ou da área da educação, como psicopedagogo, enfim. Se você trabalha com agenda, aqui é o seu lugar, na nossa quarta da mudança, da transmutação, que é um oferecimento da nossa mentoria Alquimia do Sucesso. Eu sou Márcia Cristóvão, psicóloga, mentora de carreiras e negócios, com bagagem de 30 anos em psicologia clínica, em psicologia organizacional, também na área escolar, capacitando pessoas a desenvolverem suas carreiras e seus negócios. E dentro dessa minha bagagem eu tenho dividido com vocês aqui muitas dessas experiências. E aí, preparado para a nossa quarta e última aula desse nosso bloco de agenda cheia? Bora comigo! É interessante observar
que ter uma agenda cheia é bom, é maravilhoso. Mas ter uma prática sustentável e com liberdade é extraordinário. Porque se a questão fosse só agenda cheia, veja, quem trabalha no SUS tem a agenda cheia. Pode atender de manhã, de tarde, de noite, se não quiser sair de lá nunca, né? Ganha-se muito pouco pela hora de atendimento e a demanda é grande. Mas a questão não é a agenda cheia simplesmente, mas é a sustentabilidade disso. E essa agenda cheia, dentro de uma sustentabilidade com previsibilidade. Então você vai de janeiro a janeiro conseguindo pagar suas contas, conseguindo fazer o seu negócio girar e gerar resultados. E quando a gente observa essa primícia, nós vamos entender o seguinte: ter um dia com muitos pacientes não garante uma semana. E ter uma semana bacana não garante um mês. E mais, ter um mês, 2 meses, 3 meses de sucesso, de agenda legal, tô tendo paciente, o povo tá me pagando, não garante o ano. Aqui nós estamos falando de uma crescente. É algo que dia a dia você gera estabilidade. O dia, mas com uma semana garantida. A semana, mas com um mês garantido. O mês ou os meses, mas com um ano garantido. Essa é a lógica do que nós vamos trabalhar no dia de hoje, ok? Um dos erros mais comuns para quem trabalha com esse modelo de agenda é confundir pico de movimento com estabilidade real. Então, de repente, ele está ali em meses que geram resultado, né? Em geral, março, abril, maio são meses muito bons no consultório, em geral. Setembro, outubro são meses bons no consultório. E ele pega esses meses que são muito bons e ele entende que isso representa a chamada estabilidade. E aí, quando entram nos meses de queda, quando entram os períodos, né, essa sazonalidade, ele fala, deu errado, deu ruim. Quando ele não consegue pagar as contas num determinado mês, a pessoa olha e ela abomina toda a experiência, né? E diz assim, bem que falaram que esse negócio de atendimento clínico não dá camisa para ninguém, que não dá para viver de trabalho em clínica. E não é bem assim. Então hoje a gente vai pensar um pouquinho de alguns fatores, na verdade 3 fatores específicos que são pré-determinantes de sucesso ou fracasso dentro dessa perspectiva de gerar estabilidade com a agenda. Nós vamos pensar nas questões ligadas ao cliente, nós vamos pensar nas questões ligadas a você, profissional, vamos pensar nas questões ligadas à sazonalidade do tempo, à temporalidade, aos dias, aos meses do ano e como essas questões podem gerar demandas maiores ou menores e como olhar para isso. Nós vamos olhar primeiro para os problemas, eu vou citar quais são as dificuldades em cada um desses 3 elementos, mas depois eu vou trazer sugestões, porque essa é a questão. Lembra que eu abri a aula hoje dizendo que o objetivo aqui é aprender, mas aprender com potencial de aplicabilidade? Muito bem. Então eu vou ensinar para vocês algumas estratégias que vocês utilizarão para resolver essas questões, certo? Papel, caneta, vamos lá, vamos anotar. Muito bem, a estabilidade, ela não é algo que acontece ao acaso. Grava isso aí. Ela é construída com constância, com certeza de metas, com escolhas conscientes. Por isso, esses exercícios agora precisam ser realizados com consciência. Então, o primeiro ponto de consciência é sobre o paciente. Veja, os fatores ligados ao paciente, eles estão fora do nosso controle. A princípio, nós pensaríamos assim, eu não posso fazer nada sobre isso. Depois, eu vou te dar as dicas e você vai perceber que sim, existe um papel que é seu, que você pode exercer, que existe um poder que você pode exercer sobre essas questões. Mas essas questões, a priori, pertencem a ele. Por exemplo, faltas inesperadas, sem reposição. A pessoa simplesmente esquece de vir. Não liga, não manda mensagem, esquece da sessão. Ou a pessoa de última hora liga dizendo que não pode vir, aconteceu um imprevisto, né? Os cancelamentos de última hora. Apareceu um compromisso no trabalho, meu filho ficou doente, eu perdi o Uber, eu não tenho dinheiro para ir na sessão, né? Então, os vários motivos que geram os cancelamentos de última hora. Nós temos a questão, por exemplo, das interrupções repentinas. Exemplo, a pessoa fala assim, olha, eu vou precisar parar a terapia. Então, nos 2 primeiros exemplos são faltas. A pessoa não avisa e falta, ou a pessoa avisa de última hora, ou até avisa com antecedência e por um problema falta.
O outro é a pessoa realmente interromper. Olha, eu não vou poder mais ir esse mês, eu vou precisar ficar 2 meses sem ir na terapia. Um problema de saúde dela, um problema de saúde de um familiar, uma questão, estou na faculdade num período agora que eu estou fazendo prova, eu não vou poder ir nesse período, eu estou sem dinheiro, vou ter que parar a terapia por um tempo porque eu estou sem dinheiro. Então, os vários motivos que faz a pessoa interromper a terapia. Nós também temos aquela questão de o paciente que vem todas as semanas e vira e fala assim, agora eu vou precisar de 15 em 15 dias. Ou por uma questão financeira, ou por uma questão de demanda de agenda, de trabalho, ou às vezes até porque ele diz, eu tô tão bem, eu acho que eu não tenho muito mais o que tratar. É o paciente que ele acha que ele próprio regula o protocolo dele, né? Ele acha que ele regula se ele pode vir mais ou menos vezes, e aí ele passa, né? Você tinha uma previsão de um paciente que vinha toda semana, e aí de repente agora esse paciente passa a vir a cada 15 dias. Acontece, já aconteceu com você? Nós temos aqueles pacientes que mudam, né, de cidade, de país. É lógico que mudou muito isso mais recentemente, na pandemia, no pós-pandemia. As pessoas se habituaram mais com os atendimentos online. Então, não é incomum que um paciente que mude de cidade ou de país, ele continue fazendo atendimento com você online. As pessoas estão mais habituadas a isso. Mas ainda existem aqueles que preferem sessão presencial e vão desistir do processo. Aquelas pessoas que entram de férias, né, e durante as férias não vão fazer terapia, às vezes não viajam, é só disso, estou de férias. Ou de fato vai viajar, né, e aí vai ficar 30 dias fora, e nesse período não vai fazer terapia. Nós temos as questões ligadas a vai fazer uma cirurgia, uma internação, em que ele efetivamente está numa condição que, né, não cabe, de acordo com a percepção dele, a psicoterapia. Nós temos a baixa prioridade. A bem da verdade, tudo que nós fazemos tem a ver com prioridade. Então, de repente, o paciente dá prioridade para a terapia porque ele está numa crise. Uma crise no casamento, uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade. Aí passou a crise no casamento, regulou a ansiedade, não tem mais crise, o pânico passou. Ele agora para de dar prioridade na terapia. E aí ele desiste por baixa prioridade. Ou a alta precoce, né? Eu falei do paciente que começa a vir de 15 em 15 porque acha que não tem mais tanto assunto para falar. E tem aquele paciente que ele próprio se dá alta. Não, ele já resolveu o que eu precisava, já estou pronto para parar a terapia. E ele nem considera se o terapeuta, que é o especialista, que é o perito, né, entende que ele está pronto ou não. Ele próprio entende que está pronto para alta e ele se dá alta da terapia. Bem, como todos esses fatores estão ligados ao paciente, ao cliente, a priori, a gente parece ter o entendimento de que está fora do nosso controle, fora do nosso poder. E isso não é verdade. Eu quero falar com você de algumas estratégias que, se você utilizar, muitos desses problemas, ao final do mês diminui o número de atendimentos, o que afeta diretamente no financeiro, ao final do mês diminui o rendimento, que vai gerar uma redução anual também, né? Uma coisa impactando na outra. Se você usar essas estratégias, muito desse impacto vai deixar de existir. Uma situação ou outra vai acontecer, os imprevistos acontecem, situações ocorrem, mas boa parte disso aqui vai ter uma redução muito importante se você usar essas estratégias. Primeiro, regras claras e definidas. As regras claras e definidas, elas são a base de todo o protocolo. Vamos começar falando do paciente que não avisa e falta, ou do paciente que avisa no mesmo dia. Então veja bem, todos os profissionais que trabalham com agenda, ele tem como direito, e em geral é uma das regras do protocolo desse trabalho, que se o paciente não avisar, ou se ele avisar no dia, ou seja, com uma antecedência menor do que 24 horas, ele vai pagar a sessão realizada. Se você não faz isso ainda, você está perdendo essa oportunidade. E qual é o argumento que nós utilizamos? A gente diz o seguinte com o paciente, já logo ali no primeiro momento, a primeira consulta, não primeiro momento, né, mas no final da primeira consulta, quando a gente estabelece as expectativas, quais são as expectativas que o paciente tem do processo, o que de fato eu vou entregar para ele no processo, qual é o compromisso dele, qual é o meu compromisso, a gente estabelece, a gente alinha expectativas e a gente cria as regras do jogo. E dentre essas regras eu digo para ele, olha, eu trabalho com uma agenda de hora marcada.
Então, se você não desmarca, ou se você desmarca com menos de 24 horas de antecedência, aquele horário ficou reservado para você. Portanto, se uma outra pessoa me ligou, mandou uma mensagem desejando agendar, eu não agendei com uma outra pessoa porque eu estou com aquele horário reservado para você. Por esse motivo, caso você falte e não me avise, ou se você me avisar com menos de 24 horas de antecedência, você pagará pelo horário como se tivesse utilizado. Veja, eu não quero ganhar o seu dinheiro sem te atender, porque para mim o mais importante é o atendimento, o mais importante é a nossa caminhada terapêutica. Mas por uma questão de organização da minha agenda e do financeiro que está determinado dentro dessa agenda e levando em consideração o respeito às pessoas que demandariam necessidade também para minha agenda, você precisa ter esse compromisso. Se for faltar, avise com mais de 24 horas de antecedência. Pronto. Só aí você já resolveu uma questão muito importante, né? Então, esse paciente não avisou ou avisou dentro de 24 horas, você não perdeu o valor dessa sessão dentro do seu orçamento mensal. Agora, dica: assine. Redige esse contrato. Não é um contrato grande, com muitas linhas, que ele tem até que levar para um advogado interpretar. Não, gente, é coisa simples, linguagem simples. Numa linguagem simples, tenha isso descrito. Isso que você falou tem que estar escrito. E ele vai assinar. Porque se você conversar com ele e ele não assinar esse contrato, inclusive desse contrato para ele levar com ele, fica uma cópia para você e ele leva uma para ele. Em época de assinatura digital, né, as pessoas nem andam querendo mais papel. Fica tudo aí em PDF. Mas se você não fizer isso, no primeiro dia que ele faltar e você for cobrar, ele vai dizer: ah, não, mas eu não sabia. É muito comum isso acontecer, tá? É natural a gente não ter memória daquilo que nos incomoda, né? A gente esquece aquilo que é incômodo. Então, muito importante que seja conversado, que seja escrito, que seja lido e que seja assinado, ok? Outra cláusula que você pode e deve colocar é quanto ao comprometimento do paciente com o processo. Você precisa explicar para ele como é o processo. Lembra quando eu falei de alinhar expectativas? Alinhar expectativas diz respeito a explicar o que ele espera da terapia, o que ele imagina que é a psicoterapia ou a terapia que você realiza com ele, né? A depender da sua abordagem. E por outro lado, o que de fato é? O que ele espera que seja e o que de fato é? Quando você vai explicar o que de fato é e você vai explicar como você trabalha, você precisa justificar para ele. Olha, a terapia é um processo semanal, né? Se é assim que você trabalha, e em geral a gente trabalha com processos de encontros semanais, você vai dizer, é um processo semanal. E isso é importante, porque é uma questão, ao final, até matemática. Veja, nós vamos nos encontrar 4 vezes por mês. Pode ser que tenha um mês que a gente se encontre 5 vezes, porque se o nosso horário é segunda, vai ter mês que vai ter 5 segundas-feiras. Né? Mas isso é um fenômeno que acontece às vezes, em geral, 4 vezes. Se você faltar, a gente encontrou 3. Se acontecer um outro problema, você faltou de novo, encontrou 2. No final de 3 meses, por exemplo, 3 vezes 4, 12. Nós teremos tido 12 encontros. Em 12 encontros tem um repertório de temas, assuntos, técnicas que eu vou poder ter aplicado, coisas que você vai poder ter falado, elementos que eu vou poder ter entendido ao longo de 12 encontros. Mas vamos imaginar que toda semana, todo mês você falta pelo menos uma vez. Ao invés de 12, nós baixamos para 9. Vê, entre 9 e 12, olha a diferença. E aí, às vezes, você está fazendo terapia aí há 6 meses e não percebe um resultado, porque o resultado fica prejudicado pelas faltas. Neste sentido, nós precisamos ter um comprometimento com o caminho. E se você faltar, caso você me avise com antecedência, então você sabe que a sessão não é cobrada. Porém, você precisa já remarcar. Então, se você não pode vir essa semana, na semana que vem nós faremos 2 sessões. Se você não pode vir na segunda, remarca para qualquer outro dia da mesma semana. O ideal é que seja qualquer outro dia da mesma semana. Entretanto, vamos imaginar que é uma semana que você está viajando. Então, na próxima semana, a gente vai fazer 2 sessões para a gente garantir esse caminho. É um time, são 4 sessões por mês. Então, a gente vai procurar, da melhor forma possível, atender esse time de 4 sessões, de 4 a 5 sessões por mês. Olha que bacana. Você está combinando e ele está entendendo.
Quando ele marcar a reposição, ele sabe que ele está marcando a reposição porque é um critério para o tratamento, para o caminho terapêutico dele. Quer ver uma outra explicação? Quando você fala para ele do processo, você diz: a gente começa a terapia, às vezes, como quem apaga incêndio. Você chega aqui com muitas demandas, medos, angústias. Por exemplo, hoje você já me falou que está com dificuldade nisso, que está sofrendo por isso, por isso. Só que na medida que a gente começa a caminhar, é como se a gente fosse apagando esses incêndios. É normal você ir diminuindo a ansiedade, diminuindo sua angústia, diminuindo os medos, seja o que for, que nesse momento está muito forte, está muito intenso, é natural que diminua. Então pode ser que daqui uns 3 meses, 4 meses, você já não esteja mais com essa intensidade emocional. E tomara que seja assim, tomara que você já esteja mais suave, mais tranquilo. E aí é a hora de que algumas pessoas acham que pode parar a terapia. Porque ela acha que a terapia é para resolver essa coisa intensa. Não, a terapia é, acima de tudo, um protocolo de autoconhecimento. Bom, eu estou falando da terapia, mas a depender do que você trabalha, da abordagem com a qual você trabalha, você vai ter o seu próprio repertório de explicação, ok? Aí você adapta para o que faz sentido para você. Muito bem. Então, nesse momento, quando você sentir que está mais leve, está mais tranquilo, está mais suave, é justamente o momento que nós vamos poder tratar temas que não são oportunos agora, que não cabem agora, que você nem tem energia para tratar agora. Então, é comum que as pessoas, às vezes, pensem que pode diminuir o número de sessões ou que pode se dar alta. Tem paciente que se dá alta. Você brinca com a pessoa, o que você está fazendo? Você já está contando para ele uma história. Daqui 4 meses, 6 meses, 8 meses, que ele pensar que ele está pronto para alta, que ele pensar que ele quer diminuir o número de sessões, ele vai se lembrar que você já contou isso para ele lá no início. E pode ser até que ele diga. E aí o que você vai falar? Você vai falar: você lembra que a gente já conversou disso? Muito bem. Então você está sentindo isso, por isso, por isso. Mas nós ainda precisamos trabalhar isso, isso. Veja como esse contrato bem feito no início do processo, em geral na primeira, no máximo na segunda sessão, estourando na terceira. Não passe disso, né? Não passe aí do terceiro encontro para você conversar, rezar com ele a missa completa, ler a cartilha inteira, fazer todos os combinados com ele. Então, quando você faz esses combinados, o caminho se torna mais suave. Observe que parte do que eu falei que são problemas que acontecem, aqui já são resolvidos. Então, por exemplo, aquele paciente que é, né, não, agora eu tô com um problema na faculdade e eu não vou vir para terapia. Justamente quando você está com mais demanda que você precisa da terapia. A terapia é uma pausa. A gente tende a não priorizar. Não, agora a prioridade são meus filhos. A gente tende a priorizar tudo e todos, menos nós. A terapia é o seu momento. É o momento de você se priorizar. Olha que fala bacana, que você já pode colocar ali, na lista das coisas que você fala quando você explica para o seu cliente o que é psicoterapia ou o que é a sua terapia. Assim, quando chegar aquele momento que ele for pensar em não vir porque tem que fazer um trabalho da faculdade, em não vir porque o trabalho está com muita demanda ou por N coisas, ele vai se lembrar: nossa, bem que o meu terapeuta falou que eu ia querer priorizar outras coisas e outras pessoas. Espera lá. Quando começar a ficar apertado financeiramente, não vou diminuir, porque bem que ele tinha me falado que eu vou priorizar outras coisas, mas eu vou parar de pagar algo que é pra mim, porque eu tô apertada. Você já reparou? Às vezes a pessoa não para de ir a um cinema. A mulher não para de ir no salão arrumar o cabelo e fazer uma manicure. Não para de pagar um lanche pro filho, não para de pagar iFood, mas para de pagar a terapia. Então, esses temas, se você conversa com o seu cliente desses temas, isso meio que já cria para ele um entendimento e evita que lá no futuro isso aconteça. Tá fazendo sentido aí para você? Você já costuma conversar desses temas com seus clientes? No começo do processo? Você já conversou? Se não, cabe conversar agora? Lógico que cabe. Você pode, por exemplo, trazer: olha, eu estava assistindo uma aula ou vendo um artigo, enfim, como você acha que faz mais sentido trazer. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre prioridades, como nós priorizamos tantas coisas, e aí você vai falando, e aí num momento oportuno você traz, por exemplo, a terapia. Você está se priorizando. Você está aqui hoje porque você está se priorizando. Agora, quantas pessoas, diante de uma demanda XYZ, desistem da terapia? Então, mesmo que você já esteja com esse cliente há muito tempo, dá para você criar um momento de trazer essa temática agora.
Ok? Pegou a dica aí? Sabe uma outra coisa que funciona muito? É algo que alguns teóricos chamam de check-in proativo, né? Na verdade, não chega a ser um check-in, mas é a sua proatividade em criar para o cliente um reforço do vínculo, relembrar para ele as metas. Às vezes a pessoa, ao longo do processo, ela vai diminuindo potência porque ela vai perdendo o entendimento do porquê que ela está aqui. Quando ela começou, ela veio porque ela estava muito angustiada, por exemplo. Ou ela veio porque estava tendo um briga em casa, por exemplo. Mas aquela angústia não existe mais, aquela briga não existe mais. E ela começa, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Ela vem para a sessão, eu nem sei o que eu vou falar hoje. E ela vai perdendo o entendimento do porquê estar aqui. Isso que alguns teóricos chamam de check-in proativo é você criar, ao longo do processo, momentos para reforçar para o paciente esse entendimento, por que eu estou aqui. Você pode fazer isso puxando um tema que ele falou. Eu faço isso com os meus pacientes, às vezes, dizendo assim, você sabe, eu estava lembrando de uma coisa que você me falou há 6 meses atrás, que já tem um tempo que a gente não olha para isso. Porque às vezes, gente, é uma linha que ele deixou solta e que a gente não tratou mais, mas que é um ponto a ser tratado. E aí ele vai lembrar, é mesmo, eu não trabalhei isso ainda. Então é você trazer para ele argumentos que o faça se lembrar por que ele está aqui. E por que é importante continuar. Temas que ele parou de falar, né? Em algum momento não fez mais sentido, mas que se você disser, ele. É verdade. É por isso que eu estou aqui. É por isso que é importante estar aqui. Uma outra coisa que você pode fazer é criar para esse paciente o modelo de lembrete da sessão. Tem paciente que é distraído mesmo, né? Mas olha, eu vou dar uma dica que é uma mudança pequenininha na sua forma de falar, mas que faz uma diferença muito grande para a mentalização do paciente. Veja bem, você manda mensagem para o paciente no dia da sessão e você diz assim, olha, eu estou passando para confirmar o nosso horário de hoje. Você faz isso? Totalmente errado. Você não está confirmando nada, gente. O horário está confirmado. Toda quarta-feira, 8 horas da manhã, está confirmado desde o primeiro acordo. A não ser que ele mande mensagem dizendo eu não posso ir essa semana, ou que na semana passada ele já te avise, que o ideal é na sessão anterior ele já avisar e já deixar remarcado. Esse é o ideal. A não ser que isso seja dito, não tem essa história de confirmar. Mas, Márcio, tem que mandar mensagem porque ele é esquecido. Ok, você quer mandar mensagem? Perfeito. Então, a sua mensagem agora vai ser assim, olha, estou passando para te lembrar do nosso horário de hoje às 5 horas da tarde. Aí é diferente, né? Eu não estou passando para confirmar, já está confirmado. Então, vê que a mudança foi pequenininha? Ao invés de dizer para confirmar, eu digo para te lembrar. A mudança é pequenininha, mas para a mentalidade do seu cliente, do seu paciente, a mudança é grande. Pequenas mudanças na sua forma de se posicionar geram grandes mudanças na estrutura para o seu cliente, tá? E além disso, essa sensação que ele tem de que você o está esperando de verdade, isso é muito gostoso. Quem não quer ir para um encontro que está sendo esperado? Então, alguns pacientes, eles tratam a terapia como o próprio terapeuta trata, uma coisa impessoal. E não é assim, né? Às vezes acontece eu mandar mensagem para o paciente e dizer para ele, olha, estou mandando mensagem para te lembrar do seu horário hoje, para te dizer que eu já comprei o casadinho, já está lá na recepção, né? Que é aquele biscoitinho que tem um docinho entre uma bolachinha e outra. Eu tenho alguns pacientes que adoram casadinho, né? E eles falam, eu adoro, ai que bom que tem. Quando tem, eles ficam felizes, não tem sempre, né? A gente muda os biscoitinhos, às vezes não tem biscoitinho. Mas aí, olha, estou mandando mensagem para te lembrar do seu horário de hoje, para dizer que eu já comprei o seu casadinho. Gente, olha que mensagem gostosa. Então, naquele momento, ele pensa, ele sente, eu fui lembrado, eu estou sendo quisto. Eu mando mensagem dizendo, estou mandando mensagem para te lembrar do nosso horário de hoje, para dizer que eu estou curiosa para saber do resultado da sua prova. Olha que bacana. Não é eu estou ansiosa, eu estou preocupada, não é isso. É uma forma, são formas de expressão que fazem sentido dentro do seu contexto, da sua realidade com aquele cliente. Porque com cada cliente a gente tem um tipo de vínculo, né? Algumas pessoas são mais sérias, mais retraídas, mais distantes, outras mais próximas, mais brincalhonas. Então, dentro do contexto do que faz sentido, né? Ele, por exemplo, ele fez uma viagem. Olha, estou passando para lembrar do nosso horário de hoje para dizer que estou doida para saber das novidades da sua viagem. Pronto. Para algumas pessoas, isso vai parecer que eu sou curiosa. Não é sobre curiosidade. Eu sou enxerida. Não é sobre ser enxerida, mas com a Maria, essa linguagem funciona e tá tudo certo.
Você sabe com quem funciona cada linguagem, não é uma linguagem única para todo mundo. Mas esse jeito carinhoso de mandar mensagem, deixar claro que você está pensando nele, que é como se tivesse assim, ó, aqui, o ninho está quentinho te esperando, o seu espaço está quentinho te esperando, o seu aconchego está aqui preparado para você. Faz toda a diferença. Então, pensando aí, né, nesses aspectos que acontecem, que são demandas do cliente e que faz com que ele desmarque e que isso interfira na sua agenda e interfira no seu bolso e que a gente acha tem a ver com ele, não tem a ver comigo? Não, não é bem assim. Tem uma série de fatores aqui que se você criar a sua estratégia, uma mentalidade clara, uma definição de como é o processo, uma definição de regras, um jeito carinhoso de ser, um posicionamento firme, faz diferença. Eu te garanto que vai ter uma diminuição de percentual muito grande dessas desmarcações, caso você tenha dificuldade com as desmarcações, ok? Bora para o segundo tópico? O segundo tópico tem a ver com você, né? É a questão do terapeuta. Então vamos olhar para ele. Fatores ligados ao terapeuta são internos, são a sua parte. Muitas vezes nós não temos a clareza das nossas metas e esse é o grande problema. Você não determinou quantos atendimentos você vai ter no mês. Você só vai atendendo. Você já fez as contas de quantos pacientes você tem? E você já fez as contas de quantos pacientes você quer ter? Você já fez as contas para saber, para ganhar X por mês, quantos pacientes eu tenho que atender, a qual valor de sessão para garantir esse X? É possível que você nunca tenha feito essas contas. Muitas pessoas com quem eu converso nunca fizeram essas contas. Elas andam à deriva aí, né? Um barco solto. Eu nem sei como é que esse barco chega em algum lugar, é pela graça de Deus. Mas nós temos que ter meta. E aí eu vou falar dos problemas, mas eu meio que já estou falando a solução. A grande solução para esse fator 2, que são as desmarcações, que são de responsabilidade do terapeuta, a grande resolução está ligada em você ter clareza de qual é a sua meta. Gente, uma frase, eu digo muito essa frase. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Se eu não sei quantos pacientes eu tenho que atender por mês para ter X mil reais no final do mês, se eu desmarco ou não desmarco, tanto faz. Se eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei determinar o meu caminho. E aí o que acontece? Alguém te chama para ir no shopping para te ajudar a fazer compra, você vai. Amanhã você levantou muito cansada, não vou desmarcar, vou só à tarde. Você desmarca. Depois de amanhã, seu filho está com 37,5 de febre e aí você já fica em casa. Depois de amanhã, você está com uma dor de cabeça e desmarca de novo sua agenda. No final do mês, você teve um prejuízo. E o pior é que como essas coisas acontecem soltas, você nem se dá conta. Você nem se dá conta de que você foi um dos maiores responsáveis pelo prejuízo do seu bolso no final do mês e no final do ano. Ai, Márcia, você está falando de coisas importantes aí, porque se meu filho tiver com febre, filho é prioridade. Sim, óbvio. Mas você acha que o seu descanso também não é prioridade? Você acha que você ir passear também não é prioridade? Uma amiga faz aniversário, desmarcar a agenda para ir no aniversário de uma amiga não é prioridade? Todas essas coisas são importantes. Óbvio que um filho doente a gente coloca num grau de maior prioridade do que o aniversário de uma amiga, mas assim, tudo isso é muito importante. Eu tirar um dia para descansar é muito importante. Mas se eu não tenho uma meta clara e definida, tudo vai estar tão mais importante do que a minha meta, já que eu nem tenho essa meta. 37,5, às vezes eu medico, tem com quem fique, se precisar de mim eu volto. Será que eu realmente ficaria em casa com uma febre baixa se eu tivesse clareza de que deixar de atender 4 pacientes hoje vai afetar o meu final do mês como vai? Será que eu deixaria de atender? Acho que não. Possivelmente não. Essa dor de cabeça que eu tô sentindo, não tô falando de uma enxaqueca que você não tá nem abrindo o olho, não é isso. Mas essa dor de cabeça que eu tô sentindo, se eu percebesse que no final do mês, essa conta desses 2 que eu não atendi vai subtrair X do meu orçamento, se eu tivesse feito essa conta, será que eu deixaria de atender? Será que eu não falaria para minha amiga que me chamou no shopping para escolher roupa que eu não posso, que eu tenho que ir outro dia, que hoje não vai dar?
Ou será que, tendo uma dor de cabeça muito forte, que eu realmente não consigo atender, ou tendo que ficar com meu filho em casa que está com febre, será que ao desmarcar eu imediatamente não remarcaria? Na mesma mensagem que eu estou desmarcando, por uma emergência, né? Porque não dá para fazer uma previsão da minha dor de cabeça, não dá para fazer uma previsão da febre do meu filho. Mas na mesma hora que eu estou mandando mensagem por conta desse imprevisto, será que nessa mesma mensagem eu já não estaria remarcando, eu já não estaria reagendando? E essa minha falta de proatividade em reagendar já no ato da desmarcação, possivelmente está ligado a essa falta de clareza de meta. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então todas essas escolhas, elas têm valor e importância. Cuidar de si, cuidar do filho, sair com uma amiga, tudo isso é essencial. Mas a falta de visão clara da sua meta é que vai de fato prejudicar o seu bolso, porque você vai ficar à deriva. Fazer essas coisas não vai ser uma escolha consciente, você está sendo levado para lá e para cá, né? Tem um versículo bíblico, eu gosto muito dele, ele fala muito comigo porque ele é uma filosofia de vida. Ele fala sobre o homem de ânimo dobre, que ele é levado por todo tipo de vento. E aí ele continua, não pense esse que alcançará do Senhor coisa alguma. Olha que interessante. Esse versículo está falando da ideia de uma pessoa que pede algo para Deus. Mas como ele tem o ânimo dobre, como ele se dobra por qualquer coisa, vem um vento do norte, ele vai, vem um vento do sul, ele vai. Ele não tem firmeza de propósito, porque esse ser levado por qualquer vento é falta de firmeza de propósito. Como ele tem firmeza de propósito, ele não alcançará do Senhor coisa alguma, ou seja, não vai alcançar uma bênção, não vai receber a bênção que está pedindo. Como eu disse, é um versículo bíblico, está dentro de um contexto religioso. Mas se nós tirarmos do contexto religioso, ele tem um contexto psicológico muito sério. Ele é uma filosofia de vida. Por quê? Se eu tenho um ânimo dobre, ou seja, se o meu ânimo se dobra para lá e para cá, hoje eu tô deprimida, hoje eu quero sair para passear, hoje se cada hora o meu espírito está de um jeito, o meu ânimo está de um jeito e eu dobro o meu ânimo, qualquer vento que venha eu me dobro, eu não vou alcançar meta nenhuma. Entende a diferença? Então aqui qual é a estratégia? Eu já disse desde o começo, defina a meta. Quanto eu quero ganhar por mês? Eu quero ganhar 5.000 por mês. É essa a sua cifra? Ok. Qual é o valor da sua sessão? Minha sessão é R$200. Essa a sua cifra? Ok. Se a pessoa vem 4 vezes na semana, 200, 400, 600, 800. Então, eu recebo 800 de uma pessoa. Se eu recebo 800 por mês de uma pessoa, vindo às 4 vezes, né? E ela vai vir às 4, porque eu já fiz com ela o acordo, expliquei tudo direitinho, tudo que nós falamos no bloco anterior. Então, quantas pessoas eu preciso para fazer 5.000? Pega 5.000, divide por 800. Eu preciso de X pessoas. Não fiz a conta aqui, você faz a sua conta. Até porque a sua conta é quanto você quer ganhar. Eu falei 5.000, você substitui pela sua cifra. Eu quero ganhar 2.000, eu quero ganhar 10.000. E quanto a pessoa paga? Eu falei 200, mas pode ser que você cobre 100, pode ser que você cobre 500, a sessão multiplica por 4, imaginando que você faz um atendimento por semana, e aí você pega o total do mês e divide pelo total que cada pessoa paga, você vai ter o número de pacientes que você precisa. Esse número de clientes é a sua meta, você tem que ter isso em mente. Se eu atendo essas pessoas ao longo de 5 dias, olha, se eu precisei desmarcar na segunda, eu tenho que encaixar esses da segunda em outro dia aqui. Ou vou ter que jogar para a próxima semana. Porque se eu não fizer um encaixe, se eu preciso atender 20 pessoas por semana, gente, se eu desmarcar 10 e não fizer a reposição dessas 10 essa semana, aí semana que vem eu vou atender 30? Como é que eu vou encaixar 30 pessoas semana que vem na minha agenda? Percebe? A falta de planejamento, ela dificulta. Márcia, eu preciso de folga. Planeje suas folgas, meu querido. Precisa de folga mesmo. O descanso é muito importante. Teve uma época que eu estava com a agenda tão intensa. Eu atendi o consultório. Eu dava aula na universidade. Eu era psicóloga em uma escola. Então, um dia na semana, eu ficava o dia inteiro nessa escola. E lá era campo de estágio da universidade também. Então, além de ser psicóloga na escola, eu era supervisora de estágio de alunos da universidade. Eu estava fazendo mestrado, era um período muito intenso e as minhas crianças ainda eram pequenas.
Então eu estava muito tumultuada. Você sabe o que eu fazia? Eu colocava na minha agenda o meu período de descanso. Por exemplo, quarta-feira, eu atendia consultório de manhã e eu tinha aula de mestrado a partir de 5 horas da tarde. O que eu fazia? Eu terminava de atender e esse dia eu não almoçava em casa. Esse dia eu ia para o shopping e eu almoçava no shopping e passeava. Então, às vezes dava para assistir um filme, às vezes era andar nas lojas, às vezes eu me encontrava com uma amiga, às vezes eu passeava no shopping com meu marido, dependendo da agenda dele. Cada semana era uma coisa diferente, mas a minha quarta era a quarta de almoçar no shopping e sapear por lá até dar a hora de ir para a universidade, que 5 horas. Na verdade, o mestrado começava antes um pouco, começava a minha aula de mestrado. Então, aquele período a gente estava na minha agenda. Naquele horário eu não marcava paciente, naquele horário eu não marcava médico. Naquele horário, o meu compromisso era comigo mesma. Sabe, às vezes você fica se boicotando, fica desmarcando o paciente porque está cansado demais, porque precisa sair com a amiga, porque você não colocou na sua agenda o planejamento das suas folgas. Tem que ter na sua agenda o planejamento das suas folgas. Do mesmo jeito que tem que ter na sua agenda o planejamento para ir nos seus médicos, o planejamento para você fazer seus exercícios físicos. Tem que ter um planejamento do seu momento de folga. Hoje eu tenho uma amiga com quem eu faço as minhas marcações, de tempos em tempos a gente combina. Toda segunda à tarde a gente vai lanchar. E a gente faz isso 1 semana, 3 semanas, 4 semanas. Às vezes a gente fica 2 meses se encontrando para lanchar toda segunda à tarde. A gente fica ali 2 horinhas, batendo papo, tomando um café. Aí depois a gente fica um tempo sem fazer. Mas é isso, encaixar na sua agenda o seu tempo de folga, isso é salutar. Quanto mais trabalho você tem, lembra que eu falei de um período muito cansativo? Não foi brinquedo não, gente, era muito trabalhoso, né? Eram 3 trabalhos, porque era consultório, dar aula na universidade e mais a escola, né, como psicólogo escolar, 3 trabalhos distintos. Além de estar fazendo mestrado, além de ser mãe de crianças pequenas, né? Então eu precisava encaixar na minha agenda aquele horário que era meu, né? Um horário para chamar de meu. Você tem feito isso? Fica a dica, hein? Uma outra coisa, você precisa se compensar com pausas. Agenda cheia não é atender de manhã, de tarde, de noite, pelo amor de Deus. Não, não é isso não, gente. Se você tem tantos pacientes assim, já está na hora de você aumentar o valor da sua sessão, né? Porque é assim que a gente vai fazendo. A gente coloca um valor de sessão, aí na medida que enche aquela agenda, você aumenta, aí diminui um pouquinho a agenda, ou seja, você está trabalhando menos, vai estar ganhando o mesmo tanto ou mais. E assim você vai subindo. É assim que uma pessoa começa recém-formado, ganhando ali valor social, até chegar a um valor de sessão, que é um valor alto no mercado, né? Mas dentro dessa agenda que você considera cheia para você, você tem que ter a organização. Primeiro, organização de blocos. Otimize o seu tempo. Se você joga um paciente de manhã, um paciente de tarde, um paciente de noite, quando você viu, você ficou o dia inteiro no consultório. Totalmente improdutivo. Coloca todo mundo junto. Junta todo mundo num dia e tem um dia de folga, por exemplo. Ou junta todo mundo de manhã e tira um pedaço da tarde de folga. Crie blocos. Primeira estratégia. Segunda estratégia, coloque pausas dentro desses blocos, né? Como eu falei, começa a atender 8 horas da manhã e termina meio-dia, e aí depois você tira um tempo de almoço maior para você começar a atender, mas aí você tira um bloco de descanso, né? Ou se você tem mais ritmo, eu sempre tive um ritmo muito intenso. Então eu preferia assim, olha, eu atendia das 8 da manhã, tinha época que eu começava a minha agenda mais cedo, 7h30, porque eu deixava os meninos na escola e já ia pro consultório, então 7h30 eu começava a minha agenda. Eu começava cedo e ia até tarde da noite, então eu preferia trabalhar um dia intenso e no outro dia tirar um dia de folga. Para mim isso funcionava, comigo era bom assim, um dia intenso e no outro dia de descanso. Ah não, Márcia, esse ritmo não serve para mim. Ok, mas entenda qual é o seu ritmo. Dentro do seu ritmo, trabalhe blocos e coloque folgas, coloque espaçozinhos para você relaxar. Entre um período e outro, faz uma meditação, por exemplo. Isso é importante, é salutar. E cuidado com a sua energia, né? Porque se você descuidar da sua energia, ninguém mantém a agenda sem energia. Gente, é a coisa mais incrível do mundo. Quando um profissional que trabalha com a agenda perde energia, entra em período de depressão, por exemplo, os pacientes somem, desaparecem, vai embora. Por quê? Porque energia, a gente atrai o que a gente tem. Se a minha energia está baixa, o povo vai embora. Se a minha energia está alta, o povo volta.
Então, cuide da sua energia. A sua energia é muito importante para garantir o resultado do seu trabalho. Anotou aí? O que eu vou fazer para manter minha energia? Bom, aí você vai procurar, vai dar seus pulos, né? Eu me proponho a vir aqui um dia desse gravar uma aula específica para falar de como manter energia, de como melhorar a energia. Eu vou vir aqui um dia desse falar isso, mas eu tenho certeza que você já tem aí algumas estratégias que você pode aplicar. Minimamente, a autopercepção. Se a energia está caindo, corre atrás, ok? E o terceiro item, hein? Qual é? Bora lá ver? Muito bem. Além desses fatores pontuais ligados ao paciente e ligados a você, terapeuta, nós temos os fatores sazonais, né? A força da sazonalidade externa. Então, mesmo com todos os cuidados ligados a você, com todos os cuidados ligados ao paciente, a gente tem o quê? Feriado prolongado, né? Então, a gente tem Semana Santa, a gente tem Carnaval, né? Esses feriados assim que morre a semana. A gente tem período de férias, então a gente tem janeiro, a gente tem julho, a gente tem dezembro, que além de ser um período de férias, é um período de festas também, né? A gente tem as festas de dezembro. Dificilmente alguém marca sessão de terapia aí, período de Natal, Ano Novo. A gente tem as datas locais, as datas comerciais. Aquilo que na sua região, por exemplo, em Salvador e no Nordeste como um todo, tem o período das festas juninas, né? O período que eles chamam de São João. O período de São João lá, o povo vai embora, o povo sai da cidade, vai para o interior, vai festar. Aqui para a região Sudeste, Centro-Oeste, já não é tão forte isso, né? Então tem as questões regionais. A gente tem, para alguns lugares, até a troca de estação. Para nós aqui da região Centro-Oeste, as nossas estações são mais estáveis, né? Mas tem lugares, por exemplo, que o frio é muito agressivo, o calor é muito intenso. E essas mudanças, essas estações muito intensas, também acabam gerando algum comprometimento para que a pessoa pare de fazer o processo psicoterápico, não possa vir para a terapia. A gente tem aquelas datas de gastos extras, né? Então, por exemplo, as pessoas falam, não vou fazer terapia em dezembro e janeiro, porque aí tem os gastos de final de ano, de festa, de Natal, presente, aí janeiro tem impostos, tem material escolar, matrícula de escola. Então, são esses meses mais pesados financeiramente, que as pessoas param de fazer terapia, ou seja, nós estamos lidando aqui com a sazonalidade, e isso é o que é. Exemplo, quem trabalha com criança e adolescente, menino entrou de férias de escola, ele quer férias de terapia. E aí não adianta. Não adianta porque é como funciona aquele grupo, né? Então, como que a gente resolve isso? Planejamento anual. Aqui não adianta você correr atrás do prejuízo no mês. Chegou janeiro, ai meu Deus do céu, não tem dinheiro para pagar as contas de janeiro porque os pacientes desapareceram. Adiantou o quê? Não adiantou nada, vai ficar sem dinheiro do meu jeito. Então, aqui a gente tem que lidar com planejamento estratégico. Eu já sei que no consultório, dezembro, janeiro, julho são meses de baixa, pelo menos os 3. Às vezes fevereiro também. Então, se for janeiro, vou começar pelo janeiro, fevereiro, julho, dezembro, meses de baixa. Então, se eu incluir fevereiro, são 4 meses. Se eu tirei fevereiro, 3 meses. São meses de baixa em geral para todo mundo. Então, se eu já tenho consciência que esses meses são meses de baixa, eu preciso me antecipar. Eu vou fazer o seguinte cálculo. Quanto eu preciso ganhar no ano como um todo para, fracionado isso, dá para eu pagar as contas todos os meses? É uma forma de fazer as contas. Ou eu poderia dizer assim, olha, entendendo que nesses 3 meses, janeiro, julho e dezembro, entendendo que nesses meses, em geral, a minha conta baixa para X, eu ganho em torno de 5 mil, mas nesses meses o máximo que eu ganho é R$1.000. Mas eu tenho que pagar quanto de conta? Eu ganho 1.000, mas eu continuo pagando 2.000 de conta, por exemplo. Então, quanto que eu tenho que ganhar nos outros meses e guardar para dar conta de sobrar para esses meses? Então, ou você faz a conta do ano todo, né? Eu sei que essa conta do ano todo não é uma conta com a qual nós aqui no Brasil estamos muito acostumados a trabalhar. A gente não trabalha muito com a lógica do ganho anual, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, em que as pessoas trabalham muito com essa lógica de quanto ganham no ano. É uma forma interessante de fazer, muito inteligente, inclusive. Mas você pode trabalhar ao contrário. Quanto que eu tenho que gastar, que são as minhas contas fixas,
e quanto que eu ganho nesses meses. Quando você vê a diferença que dá, aí você então quanto que eu tenho que guardar na conta para pagar as minhas contas nesses meses, mesmo ganhando menos? É uma forma. Essa é uma estratégia para garantir a sua segurança, porque meses de ganho menor vão existir, é natural, tá? Outra estratégia. Outra estratégia é pegar esses meses baixos e criar campanhas, criar ações para eles. Vou citar para vocês um exemplo. Uma das minhas áreas de atuação é com avaliação psicológica, neuropsicológica, né? E houve uma época em que isso era boa parte da minha agenda, né? Houve uma época que eu trabalhava muito, lembra que eu falei que eu já fui psicóloga escolar? Nessa época que eu estava muito voltada para a área da educação, eu atendia muita criança, muito adolescente, fazia muita avaliação neuropsicológica, avaliação psicopedagógica. Então o que acontecia? Nesses meses de férias, os meus pacientes, a maior parte dos meus pacientes eram crianças e adolescentes, então era um mês que eu quase não atendia, porque os meus pacientes tiravam férias da terapia. Entretanto, era um mês muito bom para fazer avaliação, porque existiam aquelas crianças e aqueles adolescentes que precisavam fazer avaliação e os pais não tinham tempo de trazê-los para avaliação no período de aula. E agora que eles estavam de férias, os pais podiam trazer. Sem falar que o meu nome era divulgado em cidades do interior, né? Eu moro em Goiânia, Goiás, então eu tinha o meu nome divulgado em cidades do interior de Goiás e inclusive em outros estados. Eu tinha meu nome divulgado na época, eu recebia pessoas do Tocantins, eu recebia pessoas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esses 3 estados principalmente. Já recebi gente de Minas Gerais também, já cheguei a atender gente de São Paulo, mas esses 3 estados, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, principalmente porque eram regiões que na época eram muito carentes de profissionais que faziam a avaliação do modo como eu fazia. Então essas pessoas, sabendo que aqui em Goiânia tinha alguém que fazia, elas vinham. Então, olha que interessante. Os meus pacientes paravam os seus atendimentos, então eu tinha uma redução de agenda, porém, essas pessoas vinham do interior, de outros estados e até os que moravam em Goiânia deixavam para fazer avaliação nas férias. Então, era um período que aumentava. Muitas vezes, o meu ganho nas férias chegou a ser maior do que o meu ganho no período normal. Olha, que bacana! Sim. Então, dentro dessa sazonalidade, um mês em que eu ganharia menos e teria prejuízo, muitas vezes se tornou um mês que eu fiquei melhor financeiramente. Mas é uma estratégia. Que estratégia você pode criar? Que serviços você pode oferecer? Que, se oferecidos nesses períodos de sazonalidade, como os períodos de férias, fazem diferença, podem gerar um rendimento extra para a sua agenda. Você pode trabalhar um workshop, pode trabalhar discussão de um filme, um tema e cobrar o ingresso para as pessoas virem discutir o tema, assistir o filme e discutir o tema. Você pode ministrar um treinamento, né? Você trabalha com adolescentes, monta um grupo para treinar habilidades sociais. O que você sabe fazer? Você trabalha com criança, monta uma semana de encontro de férias, né? Crie alguma coisa que possa ser entregue, que seja diferente, que combine com aquele período do ano, para que as pessoas adquiram aquilo que você tem para oferecer, que não é a psicoterapia. Tradicionalmente, você faz psicoterapia, por exemplo. Mas naquele período que você já sabe que é um período de baixa, você oferece algo diferente. E aí pode até ser que a sua conta inverta como a minha inverteu. Então, ao invés de se preocupar em juntar dinheiro de meses com maior potencial, porque existem meses de baixa, esses meses de baixa eles se igualam ou às vezes eles até superam os outros meses que são meses mais normais. Fez sentido aí? Você já está tendo umas ideias, não tá? Fala a verdade. Sua cabeça já está borbulhando? Você já está pensando em colocar isso em prática para as próximas férias? É assim que eu gosto. Como eu falei, aqui é pragmatismo. Outra coisa que você pode fazer, veja, além das férias, existem os feriados, né? Como eu havia falado. Então você já se antecipa e sabe que no mês tal vai ter um feriado prolongado. Ou você vai viajar, você vai usar o feriado prolongado para passar a semana toda fora. Então não tem a ver só com a falta porque o cliente vai emendar o feriado. Tem a ver com você também querer curtir o seu feriado. Então, existem algumas atividades que fazem parte do protocolo da terapia. Vou citar. Você atende criança e adolescente?
Você vai ter que de vez em quando visitar a escola. Você atende criança e adolescente? De vez em quando você vai ter que atender os pais. De vez em quando você vai fazer uma sessão familiar. Você vai fazer uma sessão da criança junto com os irmãos, junto com a família. Então, dentro daquilo que faz parte do protocolo do seu trabalho, isso é natural, a gente precisa fazer, faz parte. Mas se essa criança vem 4 vezes na semana, para atender os pais vêm à parte, porque ela não vai deixar de ter os 4 atendimentos. Porque se eu deixo de atender ela aqui para atender os pais, ela ficou só com 3 sessões, lembra? A gente não quer ter prejuízo no processo. Então os pais vêm à parte. Mas os pais já têm um orçamento. Eles já têm um orçamento de 4 sessões a serem pagas. Se eles tiverem que pagar mais essa deles, talvez pese no bolso. Sem falar que sessão com pai e mãe, às vezes não é uma sessão só, às vezes a gente precisa de 2. Às vezes, ao invés de 50 minutos, a gente precisa de 1h40 para dar para conversar. Se a gente faz sessão de família, vai pôr na sala a criança, junto com os irmãos, junto com os pais, com certeza é 1h40. Então, ao invés de pagar 4, ele vai pagar 6? O bolso dele cabe? Então, o que você faz? Você pega essa sessão extra, que é a sessão de ir na escola, de encontrar os pais, de fazer a sessão com a família. Essa sessão extra, que faz parte do processo, o financeiro dela, você joga para esse momento que tem a semana sem atendimento, por causa do feriado. É uma antecipação de Natal, por exemplo. Então, você atende a primeira e a segunda semana de Natal, normalmente. E a segunda e a terceira semana, que não vai ter sessão, porque coincide com o Natal e o Ano Novo, você faz essa sessão de fechamento. O que é natural no final de um ano de terapia com a criança, no final de um semestre. Eu gosto mais do final do semestre. Acho que o ano é muito, né? O ideal é semestre. Você chama esses pais. Então já está previsto que no final do semestre vai ter a sessão com os pais. E aquela sessão com os pais, ela substitui financeiramente no seu orçamento, ou seja, você não vai deixar de ganhar aquela semana que não vai ser atendida, porque você já atendeu isso anteriormente. Fez sentido aí? Tem pacientes que, a depender do tipo de trabalho que você faz, por exemplo, quem trabalha com técnicas comportamentais, às vezes a gente precisa fazer sessão de campo. Você precisa sair com o paciente para fazer alguma coisa com ele em campo, né? Que faz parte do processo psicoterápico. E essa sessão de campo, geralmente, ela é mais cara, porque ela inclui o seu deslocamento. Não são só os 50 minutos de sessão, porque se você sai do consultório, é de direito seu que você cobre a mais, uma vez que você se deslocou. Então, essa que você está indo, que vai ficar mais cara, ela pode, por exemplo, ser essa sessão que vai computar para esse período que não vai ter sessão, porque é um feriado ou porque é um período de férias. Assim como você pode, percebendo antecipadamente os feriados, na semana que antecede o feriado, fazer 2 sessões, né? Eu tô falando de sessões extras, mas pode ser a sessão normal. Só que ao invés de fazer a sessão no feriado, essa semana que antecede o feriado, a gente faz 2 sessões. Uma para já repor antecipadamente, uma reposição antecipada da sessão do feriado, ou posterior a ele, o que fizer mais sentido dentro do jogo do seu mês. O fato é que aqui você está pensando em forma de bloco, de grande bloco. A questão é, você para de ser uma galinha ciscando o terreiro e olhando só o grão que ela tem que comer agora, o dinheiro que tem que entrar no meu bolso para pagar a conta no final do mês, e você passa a ser uma águia, você passa a ter uma visão de amplitude. Então você tem uma visão estratégica do seu ano, você tem uma visão estratégica de cada mês, você tem uma visão estratégica de cada semana e você se antecipa. E de forma antecipada, o seu cliente também pode se antecipar. Porque, olha, para ele incluir essa sessão extra, para ele incluir cada uma dessas coisas, ele também precisa se organizar. E se você chegar de última hora, talvez não funcione. Então, eu falei aqui de várias estratégias, né, onde você consegue criar alternativas para não ficar mais dependendo dessa sazonalidade, quer de meses de férias, quer de feriados, quer de outras questões. Curtiu as ideias? Espero que sim. Espero que a sua cabeça esteja borbulhando. Gente, não é sobre nunca faltar ao trabalho, não é sobre você nunca desmarcar paciente, não é sobre nunca tirar... Como que não é sobre nunca tirar férias, mas não é mesmo, né? Você tem que tirar férias. Não é sobre o paciente nunca faltar, sobre ter pacientes certinhos. Não é sobre isso.
Veja que tudo que eu falei, desde o primeiro item, paciente, segundo, você, terceiro, sazonalidade de datas, veja que tudo é sobre ter clareza e criar compensações estratégicas a partir de uma consciência. É você deixar de estar sendo levado à deriva, um barco no mar sendo levado pela correnteza. Pode ser que a correnteza do oceano te leve para uma praia? Pode, mas pode ser que seja uma praia de uma ilha deserta e você não saia de lá nunca mais. Pode ser que a corrente do oceano te leve para os corais, seu barco quebre nos corais. Então, quem garante para onde a correnteza está te levando, meu filho? Trata-se de você não ficar mais à deriva, nem do seu próprio ânimo, né? O homem de ânimo dobre, que eu até citei, e nem a deriva das questões externas, nem a deriva à mercê do que o seu paciente pensa. Trata-se de você saber como conduzir. Qualquer pico de movimento, qualquer maré alta, qualquer situação, você já antecipou, você já olhou antes e você já buscou a sua estratégia de estabilidade. É você que garante. Então nós estamos falando, né, e estamos fechando agora o nosso grande bloco de agenda cheia, da incerteza ao faturamento previsível, e hoje falando como blindar a sua agenda contra oscilações. Então é isso. Se você tem meta, se você cria suas estratégias, você faz acontecer e você gera sucesso para a sua carreira. Eu espero que você tenha gostado. Se você não assistiu às outras aulas, assiste. Se você esqueceu das outras práticas, pratique. Isso aqui não é para você ficar gordo mentalmente de conhecimento, é para você aplicar, né? São todas estratégias pragmáticas aplicáveis. E se quiser trocar ideia, estou aqui à sua disposição. A minha grande meta de vida, o que eu amo fazer é apoiar pessoas a se desenvolverem de diferentes formas, né? Vocês já viram aí que meu leque de atuação profissional é bem extenso. Mas aqui, né, dentro dessa nossa temática, ajudar você a se desenvolver na sua carreira, né? Realmente transformar aí metal não nobre em ouro, ser um alquimista da sua carreira. Esse é o meu grande prazer, minha grande missão. E se eu estou te ajudando um pouquinho, fico feliz com isso. Me dê notícias. Continuamos juntos, fechamos esse bloco de aulas e abriremos outro. E bloco após bloco, aula após aula, vamos caminhando rumo ao sucesso. Beijo no coração e até a próxima.